Olá, que bom você estar conosco em mais uma entrevista patrocinada, conduzida pelo programa CQH, que é o Programa de Compromisso com a Qualidade Hospitalar. E é um prazer poder, ao longo dessa pandemia, a gente espera que esse instrumento fique por um bom tempo, a possibilidade de entrevistar diversos profissionais, tendo olhares diferentes sobre o nosso questão, a fim de buscar alternativas, buscar boas práticas, para que os hospitais participantes troquem ideias, conheçam outras formas de administrar. E é essa a proposta do programa CQH, justamente unir os hospitais participantes na busca de uma boa gestão. E hoje temos o prazer de receber o Márcio Araújo, vai falar conosco sobre a comunicação, e eu vou tentar justamente explorar junto com ele como que a comunicação pode ajudar no modelo de gestão. Olá, Márcio, tudo bem? Olá, doutor, tudo bem? É um prazer a gente poder participar aqui junto com o CQH e o convite do doutor realmente para poder estar aqui junto. Espero que esse tempo aqui seja um tempo de reflexão muito importante, realmente, para que a gente possa extrair o máximo de informação. Acho que é um caminho, realmente a comunicação é um caminho. Eu sou pós-graduado, eu sou formado em administração já há mais de 20 anos, sou pós-graduado numa série de situações que vão nos ajudando a construir realmente, e eu acredito que o mais importante em tudo é o que a gente vai construindo com base no dia a dia, na prática mesmo, né? Então, a comunicação ele é um caminho que ele nunca vai estar pronto, ele sempre vão ter estágios. Quando a gente alcança um determinado estágio, a gente tem um outro. Tem um princípio muito básico na comunicação, que ela basicamente a comunicação não é o que eu digo, na verdade é o que a pessoa entende. A forma de me fazer entender gera um engajamento. O princípio básico é o jeito que eu me comunico com meu filho é diferente do jeito que eu me comunico com a minha esposa. Então, eu espero que a gente consiga encontrar aqui nesse nosso debate, nessa nossa conversa, caminhos, links que possa fazer sentido para cada um, e eu espero também poder contribuir bastante nessa nossa reflexão no dia de hoje. Maravilha, Márcio. Bom, sempre lembrando que o programa CQH faz parte, né, da área de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina, e o que nos enobrece muito, quer dizer, a nossa missão é justamente poder levar, né, esse tipo de informação aos hospitais para justamente gerar uma boa gestão e conseguir uma melhor assistência. Márcio, me conta uma coisa. Dentro dos princípios do modelo de gestão, né, que o CQH preconiza, a gente sempre fala o seguinte, que é muito importante cada hospital, conhecer o seu cliente. Porque a partir do conhecimento do seu cliente, você vai poder direcionar várias coisas. Inclusive isso que você acabou de falar, que é a comunicação. Quer dizer, eu imagino que se eu tenho um cliente que é analfabeto, eu tenho que me comunicar de uma maneira. Se eu tenho um cliente que é pós-doutorado, vou me comunicar de uma outra maneira. E aí, faz sentido? Total. A gente vê isso o tempo todo, de um exemplo, médicos conversando com o seu paciente, parece que ele está apresentando um caso científico. A gente vê advogados, às vezes, falando, parece que ele está num tribunal. Então, eu acho que a grande dificuldade é conseguir tropicalizar, traduzir essa informação. O que é importante é o seguinte, eu tenho uma informação. A questão é como é que eu diluo essa informação para esses mais variados públicos. Vamos falar aqui do CQH. O CQH decide, ou o hospital decide implementar uma gestão mais eficaz, enfim, uma gestão de implementação ali qualquer, né? Adquirimos um serviço X. Essa é a informação. Estamos fazendo uma implantação de uma nova gestão. Essa questão agora é como é que eu transfiro essa informação para os mais variados públicos? De que forma? Vou só fechar aqui para a gente não ser interrompido. Para os mais variados públicos. Então, um exemplo. Essa nova implementação da gestão, para o médico, ela tem uma relevância. Para a enfermeira, ela tem uma outra relevância. Para o investidor, para aquele que realmente faz sentido continuar investindo, que é aquela pessoa que está olhando só planilha,
Essa mesma informação de implantar uma nova gestão, ela precisa chegar de outra forma. Para o paciente, qual é a relevância para o paciente uma implementação de uma nova gestão? Para ele, não muda nada na fila do pão. O que para ele é importante é o seguinte: essa nova gestão vai fazer com que a consulta seja mais ágil? Para o enfermeiro, vai fazer diferença dizendo o seguinte: essa nova implementação desse processo vai fazer a minha qualidade, meu ambiente de trabalho ser melhor, eu vou chegar em casa mais descansado para cuidar da minha família? O que eu percebo, basicamente, assim, doutor, a comunicação hoje, ela é muito diferente de quando eu era pequeno. Exemplo, quando eu era pequeno, meu pai falava assim para mim: Márcio, não é para fazer isso. E eu perguntava, por que não? E ele simplesmente dizia, porque o papai disse que não, e pronto. E aquilo eu engolia e ficava. Hoje em dia, eu com meu filho, eu não consigo fazer isso. Eu falo assim: não é para você fazer isso. Ele vai fazer a mesma pergunta que eu fazia. Por que não? Eu falar que não é para fazer porque eu estou mandando, ele pode até fazer por obrigação, mas eu não gero uma transformação a longo prazo. Se eu não explicar para ele, não fizer sentido para ele o porquê que eu estou dizendo aquilo, eu não tenho o engajamento dele. Eu percebo isso dentro da instituição, que é exatamente isso. Vamos fazer uma implementação e não há um engajamento do time. Por que não há engajamento do time? Porque não tem um processo de comunicação eficaz que faz com que o time entenda qual é o valor daquela implementação. Porque senão há uma mudança. Por isso que a gente percebe muitas vezes, doutor, que há uma mudança e essa mudança é temporária, mas ela não é uma transformação. O Márcio não come, isso é real, eu não como verdura e não como legumes, tá certo? Não como. Se eu for uma nutricionista e ela disser para mim que eu tenho que comer verdura e legumes no cardápio ela me passar, eu posso fazer isso por uma semana, posso fazer isso por 2 semanas, mas não vai durar porque eu não sou assim. Então, o processo, seja da implementação de uma gestão, seja da comunicação, se ela não for adaptável, né, e eu sei que o programa CQH é adaptável a realidades diferentes, ele não tem uma transformação. Porque, assim, falar, ó, esse é um modelo eficaz, mas se ele não entender qual que é a realidade da ponta, qual que é a realidade do hospital, qual que é a estrutura que eles têm lá, e qual que é a estrutura que cada departamento tem, não vai adiantar em nada. Então, assim, conseguir demonstrar para cada um qual que é a importância, o porquê que ele aderindo a esse sistema, o porquê que aquela equipe, porquê que o financeiro, o que vai gerar, vamos gerar uma transparência melhor, vamos gerar um fluxo melhor. Cada ponta vai ter uma forma diferente de entendimento e cada um vai ter um engajamento diferente. Então, a informação é essa que eu vejo que é um dos grandes pilares, um dos grandes problemas já. É a forma de ter um processo de comunicação, porque tudo se resume a processo e pessoas, né? Não tem jeito. Isso pode ser numa empresa, pode ser numa instituição, pode ser numa família, né? Se eu tiver falando muito aí, pode me interromper, mas eu vou provocando aqui raciocínios. Toda família ela tem um processo, né? Exemplo: toda família precisa lavar louça, toda família precisa lavar roupa. É um processo que precisa ser implementado. Tem pessoas lá, tem processo. Como cada família adapta isso daí, eu preciso adaptar a realidade diferente. Você imagina se eu digo o seguinte: olha, o jeito de lavar roupa é utilizando uma máquina de lavar com um alvejante e um sabão em pó, tira a mancha. Se com quem eu estou falando ele não tem máquina de lavar e ele não tem o alvejante, significa que não funcionaria. O processo é o seguinte: precisamos lavar roupa. Agora, esse processo precisa ser adaptado a cada família, precisa ser adaptado a cada realidade. Só que não para aí. Por isso que eu estou dizendo, nós identificamos que a gente tem um processo a ser feito, que é lavar roupa. Eu posso estar dizendo, como é que eu vou lavar roupa, sendo que eu não tenho a estrutura? O fulano tem, a instituição ciclana tem. É aquele vitimismo que a gente carrega, né? Eu não sou porque eu não tenho. Quando eu tiver, eu vou fazer. Aí, quando você conquista a máquina de lavar, aí você tem um outro problema. Você precisa aprender a manusear essa máquina.
Então tem uma comunicação por trás desse manusear. Isso é real, eu comprei uma máquina de lavar que eu acho que eu tinha que fazer um curso para aprender a mexer nela, porque não era uma máquina de lavar. Eu virei para minha esposa e falei, como é que a gente usa esse negócio? Ah, tem um manual. O manual era uma bíblia. Então, assim, e aí você começa a entender que tem uma próxima etapa de um problema. Então, assim, eu tinha um problema de não ter uma máquina daquela que eu queria. Agora eu tenho outro. E tem um outro fator, que ele vai o tempo todo trabalhando. Eu tenho um filho adolescente. O jeito de lavar um edredom é diferente do jeito de lavar uma roupa do dia a dia, que é diferente de lavar uma roupa íntima. E quem tem filho adolescente que fez educação física sabe que é diferente de lavar uma camiseta da escola. Esse problema ele não existia até eu ter essa máquina, até eu ter um filho adolescente. Então, estar adaptado a realidades e a transformação o tempo todo é fundamental. Então, o que eu percebo é assim, a implementação da comunicação numa gestão e ter a preocupação de saber se, para quem eu estou falando, eles estão entendendo, e se está fazendo sentido para eles, se não tiver fazendo sentido, preciso explicar outra vez, de outra maneira, pedir ajuda, porque ninguém, assim, a gente está falando com pessoas que, na sua grande maioria, amam o que fazem. Eu conheço um pouco o CQH e sei onde o CQH vai navegando e os parceiros do CQH, na sua totalidade de quem eu conheci, vi que amam o que faz. O que às vezes acontece nessa interlocução com os pares é de conseguir como é que eu extraio realmente esse tesouro, né? Como diz, né? Qual é o valor de um baú de ouro no fundo do mar? Se você não conseguir extrair, não vale nada. Então, a comunicação, basicamente, que eu acredito que é a ferramenta que faz essa extração desse conteúdo. Então, o conteúdo que está dentro dos departamentos, de gente boa pra caramba, que amam o que fazem, que querem produzir melhor, a comunicação faz com que consiga extrair de cada um deles, por meio de processos que vão sendo adaptados e que vão sendo gerados para cada instituição, para cada departamento, que nisso o CQH, a SOMPAS, a Brampas, são feras em poder fazer isso daí, mas conseguir fazer esse fluxo de informação fluir, isso é por intermédio da comunicação, é meio que a ferramenta que tira, que extrai esse conteúdo, vamos assim dizer, de tantos departamentos que realmente precisam dessa ajuda, né? Eu costumo dizer, inclusive, para vocês aí, que assim, não tem como se calar diante do que o CQH consegue transformar. Eu acho que quando as pessoas entendem qual é a transformação, não é mudança, não. Como eu disse, mudança, eu estou em São Paulo, se eu quiser mudar para o Espírito Santo, eu mudo, mas eu também posso voltar para São Paulo. A transformação, ela não volta ao estado que era antes. Né? Então, assim, a transformação que o CQH é capaz de fazer numa gestão, num departamento, num hospital, numa clínica, não tem como você, sabendo de como pode contribuir, você ficar quieto. Não tem como. Então, assim, como é que a gente extrai isso tudo, né, essa informação e esse conteúdo para chegar ao máximo de pessoas possíveis e fazer com que elas realmente entendam? Então, Márcio, trazendo esse seu discurso para o modelo, umas coisas que o modelo fala, a gente fala muito de partes interessadas, ou seja, eu preciso claramente entender todos esses meus diversos públicos para saber qual será o processo de comunicação mais adequado para esses diversos públicos. Simples assim. Quer dizer, não basta, então, pelo que você está dizendo, eu ter uma única forma de comunicar com todo mundo. Eu preciso entender o que esse público espera de mim e, de novo, adaptar a minha comunicação com esses diversos públicos. Agora, por exemplo, usando o seu exemplo da conversa com o seu pai, eu trago um exemplo meu da conversa com a minha filha. Uhum. Eu tive o prazer de ter uma filha, né? É o eterno aprendizado. Mas uma coisa que eu fui aprender é de que a gente também tem que tomar cuidado. Por exemplo, se eu falo assim, faça o que eu estou mandando, para a menina, inclusive, tem um outro significado da influência do homem em cima da mulher. E ela pode levar isso para o resto da vida. Do homem branco para cima da mulher, enfim, teria um peso maior ainda. Ou seja, se eu quero educá-la para a vida, eu tenho que explicar e saber explicar com as palavras adequadas, porque senão eu vou impor
eu vou além do que você trouxe aí, o problema, né, de você impor, né, essa questão do homem e da mulher na nossa sociedade. E é óbvio, quer dizer, até esses aspectos devem ser, imagino que devem ser levados em consideração, né? Agora, o gestor que quer fazer uma boa comunicação, quais seriam os caminhos? Quer dizer, como é que ele pode saber se ele está efetivamente levando para os seus diversos públicos a informação correta? Perfeito. Eu vou, de novo, então, voltar para a família que encaixa com qualquer um, pegando esse seu gancho aí. Quando é que eu sei que eu estou tendo, pelos meus indicadores, um problema de comunicação? Tá? Exemplo, eu consigo identificar numa família que está tendo problema de comunicação por um indicador. É uma família que não senta na mesa. Uma família que não senta na mesa para poder jantar, para poder almoçar, nunca senta, cada um vai para um canto, me tem um indicador, não significa que é real, mas tem um indicador ali que liga um sinal de alerta no meu KPI ali, que vai dizer o seguinte: quem não se comunica não sabe o que o outro está pensando. Já é uma situação. Se eu não sei, quer dizer, eu posso estar junto com alguém e não conhecer essa pessoa. Então, o gestor é a mesma coisa. O gestor, ele está junto com o seu time e muitas vezes eles não têm... Eu consigo saber que ele tem problema quando eu já sei que eles não têm o hábito de sentar e de conversar, não ficar chorando as pitangas, como diriam, né? Mas de poder, de levantar as problemáticas e de ter caminhos para poder ter solução. Então, o que eu percebo muitas vezes é o seguinte: não existe, no modo geral, uma tragédia que não poderia ter sido evitada quando eu conheço o meu interlocutor. Você só consegue fazer isso com a sua filha se você conhecer. Eu só consigo tratar o meu filho e ser cirúrgico no meu filho se eu souber como ele está. Como é que eu consigo saber como ele está? Eu tendo tempo, eu tendo um processo. Por isso que, de novo, é gestão de pessoas e processo. Eu tendo um processo de comunicação. Se eu quero conhecer as pessoas, eu preciso provocar situações em que nós nos conhecemos e sabemos da problemática que temos hoje, que nós vamos ter semana que vem, e como é que a gente vai desenvolvendo isso, conhecendo as pessoas. Então, eu preciso conhecer o interesse dos médicos para poder me comunicar bem com ele, eu preciso me conhecer bem o interesse de quem realmente está por trás dessa gestão para me comunicar bem com ela, eu preciso me comunicar bem com os meus fornecedores. Então, de novo, o que às vezes me angustia é que a informação não muda, é sempre a mesma. Iremos fazer uma ampliação do centro cirúrgico. Essa é a informação, não tem outra informação para passar. Para o médico, é ele poder dizer: uau, que legal, nós vamos poder dar mais agilidade aos nossos processos. Para o cara do financeiro que está lá só olhando a planilha, ele vai olhar e falar: uau, nós vamos poder gerar um fluxo maior, vamos conseguir melhorar o faturamento. Para o paciente, você falar só que vai aumentar o centro cirúrgico, ele vai falar: nossa, agora a cirurgia vai passar de 6 meses, agora a gente vai conseguir fazer cirurgia em 4 meses, diminuir em 2 meses, isso daí. Então, a informação é a mesma, mas eu só consigo saber e ser assertivo se eu sei que essa é a angústia do paciente, se eu sei que essa é a angústia do gestor, se eu sei que essa é a angústia do meu time. Então, realmente, provocar, doutor, como eu conhecer o meu time de verdade. E conhecer significa que são processos de mudança. Não é porque a gente conversou o ano passado, significa que do ano passado para agora a vida continua igual. Então, por quê? Porque tivemos experiências diferentes, muita coisa aconteceu de forma diferente, e o que incomodava a pessoa pode ser que não esteja mais incomodando, e o que não estava incomodando pode ser que agora incomode. Então, eu acho que precisa existir, numa gestão eficiente de comunicação, num processo de comunicação, ter realmente esses momentos, como numa família seria importante ter esse momento de sentar para conhecer os problemas. Se cada um chega e vai para o seu canto, quer dizer, nós estamos juntos, mas não somos unidos. Né, no que diz respeito à ideologia, de se interessar pelo que é importante para o outro. E eu acho que no meio da confusão, e aí que eu acho que ter uma gestão eficiente proporciona esses tempos. Eu entendo que a maioria, na correria, na falta de um time de mão de obra, de quantidade de mão de obra, de falta de estrutura, às vezes não dá tempo. Nós sabemos disso, da realidade
do país, né? Nós estamos tirando aí alguns gatos pingados que estão no topo, mas na realidade do país, nós sabemos que está todo mundo numa correria. Falar que nós vamos parar 1 hora e 2 horas para fazer uma reunião toda sexta-feira no final do dia, para a gente entender como é que foi a semana e já planejar a semana seguinte, e como é que a gente vai passar essa informação para cada um, nós sabemos que a realidade nem sempre permite. Então, o que poderia proporcionar isso? Eu entender que isso é importante, e aí sim eu precisaria de uma ajuda, de um programa que pudesse capacitar a gente poder ser mais eficaz e ter tempo para aquilo que realmente importa. Né? Então, por isso que eu acho que uma gestão eficiente é uma gestão em que consegue ter prioridades e saber isso é um valor, como numa família. É valor nós sentarmos juntos e poder olhar um no olho do outro e falar, apesar das dificuldades, a gente continua junto. Né? Porque eu participo de vários trabalhos que eu vejo colaboradores trabalhando pelo seu gestor. E eu vejo, em contrapartida, outros que, se o gestor pediu, aí que ele não faz. Então, são realidades diferentes. Então, por isso que ter um sistema de gestão como o do CQH proporcionaria para ele qualidade de trabalho, porque é um processo. Então, é a implementação de um processo. Por isso que eu estou falando, eu creio muito que tem muita gente boa, muita gente querendo acertar, fazer bem feito. Só que, de verdade, eles não têm uma metodologia, não têm um método. Já tentaram de tudo, e os que eles tentaram não se adaptavam à realidade deles. Então, eu falar assim, vamos sentar para conversar na mesa, mas a gente tem que ter uma realidade e saber, nem toda família tem uma mesa. Perfeito. Né? Então, mas aí que você trouxe aí um ponto que é um ponto de debate em vários congressos nossos, ponto de muita dúvida, que eu adorei, que é o seguinte, quer dizer, muitas vezes a medição que você faz do sucesso de um processo, você mede de uma forma indireta. Então, qual que é o sucesso da minha comunicação no seu exemplo? É eu sentar na mesa. Então, no exemplo da família, que fica muito legal, quer dizer, essa é a sua referência. Então, muitas vezes, você não vai medir a comunicação em si, mas você vai medir ou de uma maneira subjetiva, ou às vezes até indireta, a forma como se está eficaz ou não, né? É como se fosse um indicador, né? Então, assim, eu sei que pela minha metodologia, o CQH tem a sua metodologia de processo. Nós conseguimos identificar pela nossa metodologia de processo, uma implantação de uma gestão, que determinada situação, se ela não estiver acontecendo, tem uma grande chance de não dar certo. Em contrapartida, se tiver isso aqui, tem uma grande chance de dar certo. Então, é muito mais. Agora, eu preciso adaptar. Agora, o que a gente entende como uma implementação de uma gestão é que muitas vezes eles fazem a gestão imaginando um hospital na Suíça, imaginando um hospital no Canadá. E trazendo para cá não funciona. Então, o que eu estou querendo trazer, nesse sentido dessa reflexão, é poder dizer o seguinte: olha, o sentar, o ideal é a mesa. Não tem uma mesa, o estar junto é legal. Sentar no chão é bacana. É o olhar um no olho do outro e poder dizer. Porque se não estiver olhando, sabe o que acontece? Amor, nós sabemos disso. Amor não segura relacionamento. A maioria dos relacionamentos acaba por falta de comunicação. Um não sabia o que o outro está pensando, cada um foi para um lado. Numa empresa, a mesma coisa. Todo mundo quer, todo mundo ama o trabalho, mas se a comunicação não estiver batendo, se as pessoas não estiverem rumando para o mesmo lugar, se eles não estiverem realmente com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos, enfrentando as mesmas dificuldades juntos, dificilmente, por mais que amem a instituição, por mais que gostem de fazer, elas vão continuar fazendo isso por muito tempo. E se fizerem, é porque é goela abaixo. Não é mais por propósito, não é mais por paixão, não é mais por contribuição. Então, é só uma questão de a gente conseguir identificar no processo indicadores. Perfeito, perfeito. Agora, quando a gente vai fazer visita aos hospitais, né, para buscar se vai ter selo ou não, tudo mais, a gente observa muito que muitos hospitais acabam optando por fazer jornalzinho interno, comunicações via intranet, que acham que essa é uma maneira de se comunicar aí com o seu público interno, com os seus funcionários. Como é que você enxerga isso? Porque, teoricamente, eu estou dando a mesma informação para todo mundo, eu não estou diferenciando o público. Como é que você enxerga? Vamos falar de realidade de hospital aqui de cima, tá? Tá. Hospital daqui de cima, nós sabemos que, de novo, eles têm jornaizinhos diferentes para o público. Tem o Jornal do Médico,
Tem o jornal do paciente, tem o jornal comunicado, a revista para determinados gestores. Eles têm essa preocupação de poder passar, de novo, essa mesma informação em tons diferentes. Então, isso funciona dentro de algumas realidades, dentro de outras realidades não funciona. Se você me fala que você vai me mandar um e-mail, dependendo do e-mail que tem cadastrado, sem brincadeira, vão entrar 200 e-mails num dia, eu não vou ver. Então, a questão é de saber se a forma que eu estou comunicando está chegando na ponta. Como é que eu sei, inclusive, se está chegando na ponta? Se está tendo uma receptividade e se está acontecendo o que eu estou imaginando. Por isso, como é que eu sei se a minha mensagem está chegando? Se eu pergunto. Como é que eu sei se em casa está tudo bem? Se eu consigo ter tempo de sentar e conversar. Só chegar e passar é frio. Nós vendemos uma ideia, né? Vendemos no bom sentido. Nós divulgamos uma ideia de atenção central do paciente, de cuidado, de atendimento personalizado, de atendimento humanizado, e na hora da gente passar uma informação, a gente joga um jornalzinho, faz um folder, coloca um post e está tudo certo. A gente precisa entender que comunicação é de dentro para fora. Quando a gente está comunicando lá fora, por que eu tô... Você vê que o tempo todo a gente não falou ainda para o mercado, a gente não falou para fora, a gente não disse nada, a gente só está falando de dentro de casa. Exato. Porque se a gente não falar de dentro de casa a gestão e os pares não perceber que isso é uma verdade, na hora que a gente comunicar no jornalzinho, ele é o primeiro a poder dizer o seguinte: isso que eles estão falando não é verdade. Eles estão falando isso aqui, mas na hora de passar um comunicado, o chefe só fala, ó, dá uma olhada nisso aí, eu te mandei um e-mail. E não tem um tempo de poder dizer se ele entendeu, se fez sentido para ele, o porquê que ele não fez. Não adianta, não tem marketing e comunicação que funcione que não esteja implementado dentro. Em contrapartida, se dentro o time comprou essa ideia realmente, todos compraram, há um engajamento verdadeiro, ele chega em casa e fala, você não tem noção do que eles estão fazendo lá no hospital. Eles estão implantando um negócio que vai facilitar a minha vida. Eu estou torcendo para que realmente dê certo. Sabe por quê? Porque eu vou ter mais tempo, meu trabalho vai fluir. Tudo que eu queria. Ele vende essa ideia. Não precisa nem comunicar, porque ele está comunicando. Então, essa importância que a gente está discutindo aqui, que eu sei que é uma preocupação do CQH e de todos os pares, de fazer com que internamente haja um engajamento e eles realmente entendam essa ideia, porque o maior divulgador da transformação do hospital são os próprios colaboradores. Perfeito. Não tenho a menor dúvida. E você, de certa maneira, falou de uma ferramenta que a gente usa muito, que é o tal do PDCA. Ou seja, eu comunico e depois vou checar se aquilo que eu comuniquei o pessoal entendeu ou não entendeu e, eventualmente, eu vou buscar as melhorias para as próximas comunicações, né, serem mais eficazes. Né? Mas começamos a nossa conversa aqui você relatando a dificuldade que nós, médicos, temos para falar com os pacientes. Isso é clássico. A hora que você vai falar com o paciente, com o familiar, parece que você está num congresso e tome termo técnico, né? Você tem alguma experiência de alguma mudança dessa forma de comunicação do médico com a família, do médico com o paciente? De algum tipo de orientação, enfim? Tenho. O paciente hoje sabe muito de medicina. O paciente hoje sabe muito porque ele tem um negócio chamado Dr. Google. Esse Dr. Google, ele é uma bênção e ele é um problema. Por quê? Porque o médico hoje chega e fala, olha, o seu caso é tal, nós vamos conduzir ele de tal forma, assim, assim, assado. O paciente chega, por que não assim? Nós vamos usar essa medicação, por que não essa? Ele questiona. Então, nós, como o comunicador, o que precisamos passar essa informação, inclusive para o paciente, num tom que o paciente entenda, a gente precisa também saber quem é esse paciente, qual é, inclusive, se ele é antenado, vamos dizer assim, se ele não é, porque dependendo do que eu disser, ele não está mais me ouvindo. Eu já presenciei em situações em que o paciente ele estava com o médico e o médico relatou que enquanto estava com ele estava digitando. Fatalmente, o que o médico disse, ó, é isso aqui, é assim por diante, ele estava ali, ó. Como fazer com que essa pessoa entenda e confie, aí a relação médico-paciente é uma relação de confiança, óbvio, né? Mas como fazer que ele confie naquilo? Porque, assim, eu não consigo confiar em quem eu não entendo. Eu posso até fazer força, mas se eu não entender, então, assim, o exercício eu preciso ter a preocupação de me fazer entender.
e a preocupação de que eu não sou mais a única fonte de informação. Ele vai buscar outras informações. Então, e hoje, a opinião das pessoas é muito importante. Em contrapartida, é aquilo que a gente estava falando lá atrás. O médico mais famoso não é o que conhece mais medicina, é o que sabe se comunicar melhor. Eu não tenho a menor dúvida, o hospital mais famoso, ou os mais famosos, não necessariamente tem os melhores profissionais. Nós sabemos que tem hospitais bom pra caramba, com gente boa pra caramba, que ama de verdade o que faz, mas não sabe se comunicar. E aí você fala, então quer dizer que, infelizmente, se a gente for de novo colocar como uma métrica, vai sempre estar muito ligado o mais famoso com uma comunicação eficaz. Um médico muito famoso com um médico que consegue falar a linguagem do seu paciente. Uma instituição famosa que consegue extrair tudo que ela tem de bom, do time que ela tem de bom, da performance que ela tem de boa para o mercado. Então, entender o interlocutor e estar preocupado, porque a gente viveu uma geração atrás, doutor, que a gente passava e não estava preocupado, né? Agora a gente precisa estar literalmente muito preocupado. Hoje, principalmente com essa questão do politicamente correto, né? Como você disse, da filha, se isso é impositivo, se isso não é. Em tudo, né? A gente precisa estar preocupado se aquilo que a gente está falando está fazendo sentido, se ele está entendendo, e, acima de tudo, se vai surtir efeito a minha fala ou a minha conduta que eu estou dando ou da instituição. Realmente é triste de poder ver, e aí o doutor conhece, o CQH poderia me enumerar, né? Não faz sentido agora, mas poderia enumerar dezenas de instituições com gente muito boa. Dezenas, assim, você fala, olha, essa. E eu já estive em instituições que eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu cheguei, eu falei, gente, vocês são bons pra caramba. Quem são vocês? Onde vocês estavam? E de gente que ama demais o que faz, doutor. É um negócio surreal. Você fala, gente, não tem amor desse jeito. Faz, assim, porque é vocacionado para aquilo, ama o que está fazendo, mas são péssimos em se comunicar. Então, médicos que são inteligentíssimos, grandes pesquisadores, sabem muito, mas não conseguem se comunicar com o paciente. Não, assim, né, muitos, né, de uma geração mais antiga, os mais novos que já estão ligados, os caras já estão na faculdade ali, nas redes sociais, né, os médicos muitos hoje já viraram mais influenciadores do que médico, né, eles mudaram, hoje mas é uma preocupação e é um questionamento, e realmente a gente precisa ter, né, poxa, tem gente muito boa, querendo acertar, querendo fazer bem feito, isso a gente não tem a menor dúvida, e tem gente que não é tudo isso do que empacotou, né? Então, e isso envolve muito essa questão de saber se comunicar. Então, mas vamos lá. Se eu sou o gestor de um hospital, tenho esta preocupação, você acha que vale a pena eu tentar investir no meu corpo clínico em aprender a se comunicar? É possível isso? Total. Adaptado à realidade de cada médico, adaptado à realidade de cada um, mas isso é fundamental para a instituição. Isso é fundamental para a instituição de estar preocupada, por intermédio de vários indicadores, e tem ferramentas, inclusive, para isso, de conseguir transparecer isso para o médico. Primeiro, conscientizá-lo da importância disso. Então, de novo, a gente volta lá atrás. Se não é goela abaixo, você precisa se comunicar melhor. Se ele não entender que ele precisa se comunicar melhor, não vai adiantar. Aí vai ser impositivo. Por quê? Porque nós, como gestores, queremos que vocês se comuniquem melhor. Ele precisa entender. E como é que a gente faz isso? Demonstrando para ele a importância dele poder se comunicar. Então, tem um trabalho de educação lá atrás, de consciência, de conscientização, de dizer da importância da comunicação, de como isso pode ajudar, de como isso pode, hoje em dia, evitar inúmeros problemas. Nós não podemos deixar, isso é um ponto importante, nós não temos como saber se está tendo uma consulta agora e o paciente está com o telefone na mesa e ele está gravando. Tem como saber? Não tem. Então, a importância de saber que o que ele está ouvindo é exatamente o que eu estou querendo dizer, porque ele está gravando, ele pode estar gravando, ele vai chegar em casa e falar, olha isso aqui, isso pode dar um problema absurdo, inclusive para a instituição. Por isso que a instituição também está preocupada que aquela informação esteja sendo dita, que aquela informação, que aquele consentimento esteja sendo precisamente passado.
Porque se ele não for passado, se ele não estiver sendo dito, se essa comunicação não estiver sendo eficaz, não só a comunicação verbal, escrita, seja ela qual for, ela não estiver sendo, pode dar problema para o médico, pode dar problema para a instituição, pode dar uma série de problemas que vira cascata. Então, o gestor, eu sei que ele está preocupado com isso. Não sei se ele tem tempo de se preocupar de forma efetiva. Mas que ele, no final do dia, ele está preocupado, porque ele sabe que o médico está atendendo no consultório, está atendendo no plantão, e dependendo de que acontecer lá, vai sobrar para a instituição. Que ele está preocupado, eu não tenho a menor dúvida. Agora, a pergunta é a seguinte, ele consegue realmente ter tempo para que ele possa cuidar dessa parte, ou eles estão mais preocupados em fazer marketing do que se preocupar com isso daí? Porque realmente é uma preocupação. Fatalmente, muitas consultas hoje que estão acontecendo agora, o médico não sabe, o telefone está na mesa e está sendo gravada. Se esse médico não sabe se comunicar direito, ele e a instituição pode ter problema. Perfeito, perfeito. Agora, falando tanto de comunicação, a gente está falando de uma comunicação de dentro do hospital para fora. Mas uma das coisas que o CQH sempre preconizou desde o início, né, há 30 anos atrás, é de que também tenha aí canais de comunicação do seu público de fora para dentro. Ou seja, se algum paciente tiver alguma reclamação, elogio, sugestão, que também traga, né? E hoje a gente sabe que existem diversas formas de captar esse tipo de comunicação. E aí, qual que é o limite? Como é que você enxerga isso? Eu acho que tem uma palavra que ela está meio... Ela está na modinha, mas ela, na prática, ela é meio de desuso, que é a empatia. É me colocar no lugar do outro. Não tem nada pior do que você estar com algum anseio, alguma angústia e não ter com quem desabafar. E aí a gente tem um outro problema. Se eu não criar um canal eficaz, que não só reclame, mas que tome alguma atitude, que ele possa dizer, estamos cientes. Não é reclamar e, sabe aquela caixinha de sugestão que tinha antigamente? Hoje em dia nem sei se tem mais, mas ia nos lugares, tinha, dê sua sugestão, ficava Deposite, com uma caneta... né? E ficava com a caneta Bic amarrada numa corrente, porque Isso não se mesmo. derrubava, né? Ficava com a Bic assim, com uma corrente, ele não conseguia, porque a correntinha era curta, então ele também não conseguia direito fazer a anotação, caía na mão de alguém, que provavelmente você estava reclamando, às vezes, da recepcionista, era ela que pegava isso para mandar para o supervisor, ela já via ali, ela mesmo já assumia que aquilo lá, e acabava. Quer dizer, era uma reclamação por reclamação, não tinha providência em cima disso. Hoje a gente tem um fator que ainda é preponderante. Se eu não criar um canal direto de comunicação, seja do elogio, seja da reclamação, seja do que for, ele vai na internet reclamar. Ele vai nas redes sociais reclamar. Quer dizer, quando o paciente vai na internet reclamar? Quando eu não dou ouvido para ele. Quando eu não tenho um canal. Aí, de novo, não é a intenção de não fazer. Precisamos saber se a instituição tem condições e tempo hábil de fazer isso. Se a gestão consegue ter tempo hábil, você fala assim, você sabe que isso é importante? Ele vai falar, sei, eu não tenho time para fazer, eu não consigo fazer, eu não tenho gente para dar resposta para fazer isso daí, eu não tenho como. E aí, de novo, a gente volta no problema no trabalho de base. Então, a importância ela é fundamental. Criar canais de comunicação interna para que eu possa interagir com o meu público. Isso, de novo, não é só o público externo, o paciente. É o meu fornecedor, são os de fora, são o time interno. Eu ter um canal que eu possa ter isso aí. Porque, de novo, antigamente ele não tinha para quem reclamar. Hoje, ele tem as redes sociais para reclamar. Antes ele reclamava, chegava em casa e falava, fui lá em tal lugar, fui mal atendido. Acabava por ali, não vai lá não. E aí, às vezes, essa é a diferença entre por que um paciente escolhe o hospital A e não escolhe o hospital B. Ele mora num lugar, ele passa na frente de 3 hospitais e vai num outro hospital. Pela percepção que ele tem que lá vai ser melhor, que ele vai ser atendido. Às vezes ele veio uma vez no hospital, ele não conseguiu ser bem atendido, por qualquer razão. Ele fala, não vai lá, porque lá não presta. Então, e ele não teve com quem reclamar. E se ele teve com quem reclamar, não deram retorno. Olha, foi uma situação, enfim, não teve alguém que se interessou de verdade. Então, às vezes, até se interessaram, mas não tinha como conduzir esse caso.
Por que um médico escolheria o hospital A, o hospital B? Por que um investidor investiria no hospital A em detrimento do hospital B? Então, é a percepção que a gente está conseguindo transmitir para o mercado, como é que a gente consegue se comunicar, de novo, aí vem essa pergunta sua muito, muito pertinente, de fora para dentro também, como é que eu estou conseguindo analisar esses dados? Eu, por sinal, tenho uma especialização em Big Data, porque, assim, todo mundo levanta dados. Todo mundo levanta. Levantar dados, A questão é, o que eu faço com esses dados que a gente levanta? Levantamos os indicadores. Tá, para quem é gestor, sabe do que eu estou falando. Não tem nada pior do que você fazer planilhas, indicadores e blá, 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 e saber que aquilo não vai dar em nada. Não vai resultar em nada, não tem processo para continuar. É só porque alguém pediu, porque é bonito da gente ter informações e indicadores. Então, ter as informações, essas sugestões, essas reclamações, tudo isso com o mercado de fora para dentro, é fundamental. A questão é, o que nós vamos fazer com essas informações? Qual é o processo? De novo, pessoas e processo. Qual é o processo que, quando entra isso, como é que a gente faz isso fluir e damos uma resposta? A resposta é obrigado? Não faz muito sentido. Eu vou imaginar falar, eles nem se importaram comigo. Então, e conversando com os hospitais participantes do programa CQH ao longo desses anos todos, né, muitas vezes tinha uma discussão interessante, Márcio, que era assim, eu tenho canais de comunicação do paciente com o hospital, com o meu hospital, só que a gente estabeleceu que eu só aceito coisas escritas. Eu não, se alguém vier te falar, a gente não aceita. Porque a pessoa está nervosa, isso, aquilo, e aí eu não vou aceitar. Uhum. E aí? E aí é de quem está ainda no tempo das cavernas. Essa é a realidade. De novo, eu não estou preocupado em ser entendido. Eu não estou preocupado com o que o outro tem para falar. É uma mentalidade... De novo, vamos então por indicadores. Você tem ideia de qual que é o percentual que o jovem hoje digita? Ou que o jovem hoje faz uma consulta no Google falando? Você tem uma ideia, assim, um chute? Pega alguém de 20 anos, mais ou menos. Quanto você acha que ele digita para ele fazer uma pesquisa? Chuta um número, um percentual. Para chegar no que ele quer? Para ele fazer que nem eu sou velho, né? Eu sou ainda da época que digito. Se eu vou no Google procurar alguma coisa, eu vou lá e digito. Como não sei o quê, né? Programa CQH, eu vou digitar. Tá. O quanto você acha que o jovem faz o que eu faço, que eu vou lá e digito? Menos, não é? Mas muito menos. Ele vai no microfoninho ali, dependendo da faixa etária dele, ele vai no microfoninho, ele vai lá e fala como, ele fala tudo ali. Tá. Então, você... a agilidade da informação. Então, assim, eu já restringi um modo de poder me comunicar com o público que o público não está usando, é sinal que eu não quero. Perfeito. Então, assim, como é que eu posso falar que eu quero a comunicação, sendo que eu estou querendo que eles comuniquem do jeito que ele não se comunica? Tem gente que não sabe se expressar escrevendo. Tem gente que só sabe se expressar falando. Ele está xingando, ele está... Paciência. Enfim, eu preciso entender. Se eu quero realmente resolver um problema, eu preciso saber qual é o problema. E às vezes o problema é o meu público não consegue me entender. Eu não consigo entender o meu público. Então eu preciso voltar e fazer uma lição de casa. Então é sempre a base. A base não é o que eu digo, é o que os outros entendem. Não é o que os outros entendem, é o que eu digo. Então, assim, é uma coisa que ela vai ficar num ciclo sempre do básico. Assim, as pessoas querem inventar. Nós vamos ter várias ferramentas, doutor, daqui para frente de comunicação. Todo dia tem ferramentas novas. Mas a base vai ser sempre a mesma. Nunca vai ter uma ferramenta melhor do que o olho no olho. Nós temos telemedicina, nós temos uma série de coisas, vamos ter cada vez coisas mais incríveis. Né? Hoje, praticamente, se a gente pega um ciclo de telemedicina, a paciente vai dentro de um ciclo todo, ela vai só para fazer o exame. Ela faz a consulta, ela tem o resultado, ela tem a receita online, ela resolve tudo. A comunicação muito fluida. A questão é, o que isso realmente é de relevante para ela e como realmente eu estou interessado. Porque a base, independente da ferramenta, a base vai ser sempre a mesma.
nunca vai substituir eu olhar no olho, eu ter empatia, eu saber, eu estar interessado efetivamente no que é importante para ele, para o meu paciente ou para o meu público, seja ele qual for, né? E de poder abrir de verdade, assim, é assim que o meu público se comunica. Se eu não consigo, preciso colocar alguém que entenda isso aqui, separar uma pessoa. É fundamental isso, não tem como fugir. Essa geração nova, eles não digitam. Pois é. Agora, vou voltar um pouquinho lá no começo da nossa conversa, que você falou da família, e falou de máquina de lavar, e falou do manual da máquina de lavar, né? É isso. E o que a gente percebe muitas vezes é que na comunicação, também nos hospitais, existe uma forte influência do jurídico, dizendo, não, tem que fazer desse jeito, aí vem também uma comunicação travada, se deixar até com palavras que só o jurídico entende, aquela juridiquês, né? Falamos do mediquês, agora vamos falar do juridiquês. E aí também peca pelo outro lado, que traz uma formalidade absurda que é difícil de entender também, não é isso? A gente tem na saúde realmente, por isso que a saúde é uma comunicação muito diferente de outras áreas, porque ela tem os seus compliances, ela tem a sua forma de comunicar, né, a sua forma de conduzir. Obviamente, quando a gente está falando que vai chegar no jurídico e você não tem práticas e regras já estabelecidas de comunicação, você não precisa toda hora ficar levando para o jurídico ou vice-versa, né? Quando você já tem processos que eles já estão, você segue aqueles padrões e a comunicação ela flui. Mas realmente, quando ela vem de lá para cá, ela complica bastante. Mas a questão do complica bastante é pela nossa maneira de entender. Então, de novo, se eu tiver empatia em saber que aquela comunicação que eu acho que tem que ser de um jeito, o jurídico está me dizendo que não pode, por qualquer razão, eu preciso ter empatia e continuar com a mesma alegria de saber, não é porque ninguém quer, é porque não pode. Tem uma diferença entre não quero e não posso. Eu não quero, eu não quero. Por que você não quer? Porque eu não quero. Agora, sim, eu até gostaria, mas eu não posso. Então, eu entender o outro lado e continuar fazendo, aí de novo, volta, eu não sei se dá para entender, mas sempre volta na essência. É daí eu sentar, entender o porquê, eu olhar no olho, eu entender o porquê que eles estão dizendo que eu não posso. Por que está insistindo? E o jurídico começa a ficar irritado. Por que vocês estão insistindo, pedindo uma coisa que a gente não pode liberar? E aí, quando a gente percebe, tem uma guerrinha interna que é normal. Né? O financeiro briga com o marketing, porque o marketing quer gastar. Aí não sei quem não quer liberar. Precisamos contratar mais gente, o financeiro. Não tem como contratar, não dá. Aí você fala, como é que eu vou produzir se a gente não tem tal situação? Enfim, se não conseguirmos entender como um todo, o gestor, de alguma forma, mesmo que ele seja de um departamento, ele tem que entender a instituição como um todo. Porque se o gestor falar mal na sua comunicação para os seus colaboradores, acabou. Então, essa é a preocupação da gestão. É mais ou menos o seguinte, de novo, família. Se o pai fala mal da mãe para o filho, acabou a moral. Se o líder fala mal de outro líder, fala mal da empresa, com vitimismo, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, a culpa é do financeiro, porque a culpa é do jurídico, a culpa é do governo, a culpa é de não sei quem, ele não consegue um engajamento com o colaborador, porque ele não vê o exemplo. Então, o líder, o gestor, ele é um exemplo de comunicação, independente da área dele. Ele tem que saber que ele é um influenciador, ele não é um digital, ele não tem milhões de seguidores, às vezes ele tem um time enxuto de 6 pessoas. Essas 6 pessoas estão olhando para ele e vendo como ele conduz. Ele não vai ter como pedir um engajamento se fala, mas nem ele faz isso. Ele está pedindo, mas ele não se comunica desse jeito. Então, sempre, doutor, vai voltar numa essência muito simples. A gente complica, o mundo vai dando um monte de facilitadores, de ferramenta para extrair esse tesouro do mar. Mas a essência vai ser sempre a mesma. Eu sou exemplo, a minha comunicação ela é muito importante, eu influencio, o gestor influencia seus cooperados, os cooperados dele, os colaboradores são reflexo do gestor. Não tem como dizer, meus gestores, ele é reflexo. Um gestor que está desanimado não tem como ter um time motivado. É impossível. Então, e como é que isso acontece? Com a linguagem, com a comunicação. E aí vem, não é mudar, é transformar um jeito de fazer, é transformar uma comunicação, é transformar o interesse deles. Agora eu estou interessado nos meus colaboradores como gestor.
e de comunicar para eles de um jeito, porque eu sei da peculiaridade de cada um, eu sei do problema de cada um, e eu vou cirurgicamente mostrar que essa nova implementação que nós queremos transformar, essa nova sistema de gestão que a gente pode fazer, vai melhorar a qualidade de vida deles, ele vai para casa mais tranquilo, ele vai saber que ele está fazendo o que é certo, ele vai tá com respaldo. O colaborador percebendo que o gestor foi transformado, a linguagem dele mudou. Você sabe o que acontece? Quando muda a linguagem da comunicação, muda a cultura. Quem é o reclamão não aguenta ficar com alguém que está falando, agora vai dar certo, agora vem um sistema de gestão que vai adaptar a nossa realidade. Porque o último sistema de gestão que tinha aqui, os caras estavam com a realidade do hospital não era nossa. Agora essa eu entendi, os caras vão conseguir adaptar isso aqui. Nossa, estou muito animado, estou muito esperançoso. Na hora que ele compartilha o cara que está lá para reclamar não aguenta. Ele não vai aguentar, ele vai falar, eu preciso ir para outro lugar. Então, assim, eu mudo uma cultura de uma empresa quando eu mudo uma comunicação. Eu não mudo uma cultura de uma empresa continuando sendo o mesmo reclamão, o mesmo vítima da situação, o mesmo que não entende o processo. Então, eu acredito muito que a comunicação, ela realmente é muito importante numa gestão. E ela é muito importante no gestor. Às vezes não é o gestor da instituição como um todo, são os pequenos gestores de pequenos times, né? Como eu estou falando, às vezes ele é gestor de 4 pessoas, de 6 pessoas, né? E eu não tenho a menor dúvida, doutor, que se ele mudar a comunicação dele, se ele mudar a percepção que ele tem, se ele for um solucionador de problemas, fatalmente ele muda a empatia do seu time, ele muda a garra do seu time, ele muda a performance do seu time. As pessoas vão falar, cara, quem é esse departamento que não tem tudo isso, mas os caras estão no gás, estão fazendo. Eles têm uma linguagem diferente. É quase uma linguagem diferente, sabe? Assim, porque assim, a gente tem uma linguagem da gente se entender, da gente colaborar mutuamente, de poder fazer o negócio acontecer. Então, não tem como ter uma boa gestão se não tiver uma comunicação eficaz do grande para o pequeno, do pequeno para o grande, sabe? Todos naquele que é o seu papel, não tem papel insignificante, não tem mais ou menos importante numa gestão, todos são fundamentais, cada um sabendo exatamente qual é o seu papel e sabendo que ele é um grande influenciador, né? A gente vive nessa questão de big numbers, né? Influenciador de milhões, mas às vezes é influenciador de uma pessoa, e às vezes é o filho. O que acontece, assim, desde que eu vi o programa CQH, entendi um pouco, eu falei, cara, isso muda a família. O cara muda o trabalho, ele muda a família. Tem gente que não quer trabalhar, porque hoje é sexta-feira, a gente está aqui trabalhando, feliz da vida. E verdade. Tem gente que, sextou. Quer dizer, o dia de alegria do cara é quando o trabalho acaba. Como é que o filho chega em casa e vê o pai feliz que o trabalho é um sacrifício? Ele não tem prazer naquilo. Ele está comunicando para o filho dele que trabalho é enfado, e trabalho é cansaço. Ninguém trabalha para ser feliz, só trabalha pelo dinheiro. E não é verdade. Quando realmente você está engajado, tem uma comunicação, como é que a gente vai criar uma geração de gente que realmente seja empreendedora, que queira ir para frente, que queira enfrentar os desafios que a vida tem, se eu chego em casa numa sexta-feira dizendo, ufa, até que enfim acabou esse negócio. Chegou no domingo, na musiquinha do Fantástico, falar, meu Deus do céu, e agora? Segunda-feira tem que voltar para aquele trabalho, aquele chefe chato, aquele monte de problema, tudo de novo. É por aí. Então, tá tudo na comunicação. Então, assim, ele está falando, está criando um mundo e ele não percebe que esse mundo que ele está criando, ele mesmo está fazendo. Então, assim, nós somos total responsável pelo mundo, pela empresa que nós estamos criando. Então, o CQH, ele realmente é uma ferramenta fundamental para facilitar. Por isso que, assim, eu sou tão animado em falar depois que eu entendi, principalmente por uma razão, porque ela se adapta. Ela se adapta a realidades. Se ela não se adaptar a essa realidade, para mim, ela ia servir para uma classe aqui, ela não ia atingir todo mundo. Então, e ela consegue se adaptar ao estágio e ao momento de cada instituição. É o que eu estou falando. Eu reclamo porque eu não tenho uma máquina de lavar. Quando eu tenho a máquina de lavar, eu tenho outro problema, preciso aprender a usar. Depois que eu aprendi a usar, eu preciso saber como usar cada equipamento. Depois, agora eu tenho um outro tipo de roupa. Então, criou um problema que eu nem tinha imaginado. O problema só existiu porque eu superei aquele, agora veio outro problema. E eu poder ter um sistema que é validado, que funciona,
que tem centenas de testemunhos que realmente funcionam e a partir do momento que teve aquela implementação, resolveu, né? Então, assim, não tem como, assim, não ficar empolgado numa sexta-feira, numa hora dessa, a gente aqui trabalhando com um sorriso no rosto e querendo É dizer isso para as aí. pessoas, e É querendo isso dizer para aí. as pessoas que, tipo, tem jeito, né? Tem jeito. Então, e aí, uma das coisas que você falou ao longo da sua, né, da sua fala aí é de que as pessoas, os gestores, né, têm que ter uma visão sistêmica, que é um dos pilares do CQH, é a visão sistêmica da organização. Todo mundo tem que buscar, tanto em fazer com que as pessoas entendam, como todo mundo que estiver na posição de gestor também tenha essa visão sistêmica para poder dar os melhores resultados. E essa conversa tem sido tão boa, Márcio, que eu vou levar uma proposta agora lá para o CQH, né, para o nosso núcleo, de rever, colocar comunicação no glossário do CQH. O que o CQH entende que é comunicação? Porque você usou diversas vezes a palavra transformação. Ou seja, a comunicação ela tem que ser transformadora, que vai ajudar nos processos, vai melhorar os processos e tudo mais. E eu fui procurar isso no nosso manual, não existe. Então, eu vou levar essa proposta aí, conto com a sua colaboração até para ajudar nessa definição, porque eu achei maravilhoso. É isso, e existem centenas de ferramentas, e elas podem ser adaptáveis. Porque, assim, na teoria, é tudo muito bonito. Como fazer isso ser na prática? Então, de novo, eu citei o exemplo lá da família, como é que eu posso me interessar e saber da vida do meu filho ou da minha família, tendo um momento de eu criei um processo, existem processos para poder trabalhar essa comunicação, melhorar essa comunicação, para que aquilo que tenha como entrega, que é um sistema de gestão eficaz, possa ser efetivamente eficaz, né? Eu consegui criar processos e formas de poder levar essa informação e fazer com que essa informação seja comprada a ideia, transforme a ideia dela e ela possa realmente fazer com um sorriso no rosto e com prazer. Né? Porque mudar... Então, de novo, só para não me estender muito, né? Que eu fico tão empolgado de falar sobre esse tipo de assunto que se deixar aqui a gente fica a noite toda falando. Mas, assim, essa transformação, esse processo, ele acaba não tendo fim. Nunca vai ter fim. E quando a gente está falando com o usuário na ponta, o que está no operacional, quando você fala o seguinte para ele, nós vamos disponibilizar uma implementação de um novo processo de gestão. Ah, pelo amor de Deus. De novo, mais um. Não sei o quê. Ele vai criar um problema que nós sabemos que é surreal. Se ele realmente não entender aí vem a comunicação. Quer dizer, eu tenho o serviço, que eu sei que ele é eficaz. Se eu não conseguir comunicar para quem está na operação, lá, na linha de frente, que isso vai melhorar o trabalho dele, é mais simples do que ele está fazendo, e muitas vezes ele vai ter que fazer uma vez e não vai ter que ficar refazendo retrabalhos, ele comprou, ele fala, isso vai resolver então? Eu não vou precisar fazer mais aquele processo que eu fazia, que dá um baita trabalho, e eu estou tranquilo, o meu trabalho vai ficar bem feito, eu sei que eu vou fechar aqui o dia e volto amanhã e não preciso ir para casa. Será? Será que fez isso? Não. Acabou, ele vai fazer isso sem reclamar. Então, por isso que a comunicação é fundamental. Se eu chego para ele, nós estamos instalando um novo processo, é para vocês fazerem. Ele fala, meu Deus, outro. Então, por isso que não tem como desvincular uma boa gestão, por isso que eu acho que esse tema foi muito pertinente aí, vocês que elaboraram, né, a comunicação na gestão, não tem como tirar uma coisa da outra, é impossível, né? E aí, de novo, o usuário lá é um interesse, o médico, que ele usa meio que de tabela aquela gestão, é outro. O homem da planilha, ele vai ter que entender esse novo processo de outra forma. Quem vai fazer o cheque lá, ele entende outra. E no final, tudo isso que a gente está fazendo é por um motivo, para o paciente. É isso aí. Não teria nenhum sentido toda essa transformação de gestão, disso, daquilo, se não fosse o impacto. Olha que coisa mais linda. Toda essa discussão, todo esse processo de como a gente melhora a nossa comunicação, como ela faz ser mais eficaz, como a gente engaja o time, como a gente influencia nosso time para que eles possam ser engajados, é tudo por uma coisa que não pode esquecer nunca. Por que a gente está fazendo isso? É para o paciente. Nós estamos fazendo tudo isso por qual motivo, né? E a gente, no dia a dia, na correria, a gente esquece a razão de fazer. Não dá tempo, às vezes, de pensar.
sabe? De poder dizer, nós estamos numa reunião como essa, discutindo, levantando reflexões por um motivo. Nós estamos pensando no nosso paciente, como é que a gente atende melhor nosso paciente, como é que a gente entrega o melhor, dentro da nossa limitação. Nós sabemos que nós não temos todos os recursos. Nós sabemos que não temos quantidade, assim, à vontade de gente, de seja lá do que for. Mas dentro das nossas condições, como é que a gente pode atender, ter o melhor ambiente de trabalho, onde todo mundo sabe o que tem que fazer, de forma eficaz, e no final do dia, como é que a gente entrega o melhor serviço para os nossos pacientes? Então, assim, se não esquecermos isso como essência, tudo anda. Tá tudo andando. Tudo Tanto anda. que quando a gente fala em administração de saúde, a primeira aula de qualquer curso é esse. Vamos melhorar a gestão, vamos melhorar a administração para chegar a uma boa assistência ao paciente. É fundamental. Vamos melhorar a comunicação, vamos melhorar todo esse processo de comunicação. Então, de novo, a comunicação não é só a comunicação, tem um processo de comunicação. Vamos melhorar o nosso processo de comunicação com um objetivo, da ponta lá, que é o usuário que nem sabe do que está acontecendo, ele só se beneficia disso, né? Mas tudo que está sendo feito é pensado nele. É isso aí. Márcio, agradeço demais aí essa nossa Caramba, conversa. já foi 1 hora. É isso aí, conversa boa, vai rapidinho, né? Que bom. Agradeço demais, acho que a gente pode explorar bastante o tema comunicação e justamente, enfim, linkando aí com as coisas do CQH, com os valores do CQH, né? Eu só tenho a te agradecer, espero que a gente se veja mais aí nos encontros do CQH, congressos e tudo mais, né? Porque realmente é um tema apaixonante, né? A área da saúde a gente abraçou, né? E é justamente por essa tua última fala, para justamente levar o melhor para o paciente. Muito obrigado, viu, Márcio? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, espero que de alguma forma tenha gerado algum tipo de provocação, mas acima de tudo uma reflexão, a gente poder parar e olhar, será que eu posso melhorar a comunicação? Será que eu estou conseguindo ser um bom influenciador para o meu time, para todo mundo? E no final do dia é isso que a gente falou, a gente não pode esquecer do porquê que a gente trabalha. Tem gente que depende do nosso trabalho, tem gente que depende daquilo que a gente faz, e quanto mais eficaz nós formos a nossa comunicação, melhor vai ser a recompensa de poder ver pessoas sendo bem atendidas, às vezes, de novo, entendendo, às vezes com o nosso recurso limitado, às vezes sem ter a condição toda que a gente gostaria de ter, mas a gente continuando fazendo com um sorriso no rosto, sabendo que a gente está fazendo o nosso melhor, né? Então, tem sempre uma forma de fazer melhor. E é por isso que eu acredito muito no programa CQH, porque é uma forma de poder fazer melhor. E eu sei que esse nosso papo pode contribuir com muitas instituições, pode contribuir com muitos gestores. Por isso eu nem sei como fazer, mas eu faço o convite, se quem estiver ouvindo aí e não conhecer, procura uma forma de fazer contato com o CQH e ver como o CQH pode te ajudar. Não tenho a menor dúvida que tem algum tipo de serviço, tem algum tipo de forma de poder ajudar a melhorar a gestão do hospital, ajudar a melhorar a gestão individual do departamento, né, da pessoa como profissional. E eu tenho certeza que tem muito para contribuir para ainda o CQH, para a saúde e para a melhora da gestão como um todo da saúde, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí pelo privilégio de poder estar sentado numa mesa como essa aqui com vocês, e eu estou sempre à disposição, sempre que vocês acharem pertinente, podem me acionar quanto quiserem, tá bom? Tá bom. Obrigado, tudo de bom. Eu que agradeço. Até mais, doutor. Tchau, tchau.